Gonçalves. Pronto! Muito bom dia, agora são 9h08 na maior cidade do Araripe, 9h08. E nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral, aqui pela sua Rádio Forte Arari FM. Grupo Valdeir Batista, 34 anos, informando o povo com muita responsabilidade. E no debate geral de hoje nós vamos falar sobre uma lei aí que tende, né, a proibir o uso do celular nas salas de aulas. Os convidados já estão aqui conosco, professor Araújo Souza, professor de História, pós-graduado pela UPE, Universidade de Pernambuco, e também o professor Elidan também, graduado em Letras, pós-graduado em Docência na Educação Básica, membro da Secretaria Estadual de Educação. O Elidan, né, que é comunicador aqui também da Rádio Arari FM há bastante tempo, e o Araújo Souza também, radialista, já foi comentarista de futebol, já foi narrador esportivo, é meu compadre velho do coração. Bom, eu lembro a você que o debate geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade de Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando e salvando vidas. Há 57 anos, o Santinha é diferente. E vem aí, né, o Hospital do Câncer, que é mais um sonho que está sendo realizado aí pelas Irmãs Medianeiras da Paz. É, rapaz, só quem sabe o que é passar por um problema como esse é quem já está enfrentando, né? Sair daqui com uma doença terrível como essa e viajar para outras cidades para fazer um tratamento difícil como esse, né? Hospital e Maternidade Santa Maria, e vem aí o Hospital do Câncer. Também trabalhamos no oferecimento da Clínica do Coração. Clínica do Coração fica ali no centro da cidade, especialistas em todas as áreas. Mandar um abraço aqui para o doutor Carlos Antônio e a doutora Suela Delmondes, né? São aí os proprietários, é o casal que é proprietário aí da Clínica do Coração, e aí a gente manda um abraço desde aí o pessoal que faz a limpeza, né, lá do local, lá da clínica, até os serviços gerais, né? Até a mais alta patente, que é passando pelos médicos e chegando até o casal, doutor Carlos e doutora Suela. Bom, dito isso, vamos começar o nosso programa, né? O programa Debate Geral de hoje, são 9h11. Olha, a presença crescente de celulares e mídias sociais na rotina de crianças e adolescentes impõe aí desafios significativos tanto para as escolas quanto para as famílias. E nesse contexto que eu estou aqui hoje para falar com os nossos convidados sobre esse assunto. Eu já dou bom dia e agradeço pela presença ao professor Araújo Souza. Bom dia. Bom dia, Roberto. Forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E já quero até adiantar que essa é a minha praia, né? Porque eu sou professor há 25 anos, trabalhando na rede privada e na rede pública, e me sinto muito à vontade, Roberto, para falar desse tema tão pertinente, que é a proibição do uso de celulares na sala de aula, com 3 subtemas muito importantes, que são as vantagens e desvantagens, né, de se usar o celular na sala de aula, o impacto desse dispositivo no ambiente educacional, no ambiente escolar, e a resistência dos alunos. Então, eu me sinto muito à vontade, Elidan. Aqui também o meu bom dia extensivo ao meu colega de profissão, Elidan, e também aos ouvintes do debate geral e também aos internautas, que nesse momento estão acompanhando também pelo YouTube. Então, Elidan, eu e você, nós estamos na nossa praia, né? Elidan também é professor há vários anos, e esse assunto é um assunto que nós entendemos bem, nós sofremos com esse tipo de problema em sala de aula, mas daqui a pouco eu vou falar para vocês que já existe em Pernambuco uma lei que proíbe o uso de celulares e eletroeletrônicos em sala de aula, mas vou também falar sobre as exceções dessa lei. Ok, Roberto? Ok, então vamos cumprimentar, dar um bom dia e também agradecer pela gentileza de atender o nosso convite. Professor Elidan também, comunicador, radialista, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, meu querido Roberto, bom dia, meu querido Araújo, colega professor, né? Colega radialista, também da área esportiva, enfim. Roberto, é uma satisfação imensa receber o seu convite para participar desse programa. Como eu sempre anuncio no nosso encontro, que antecede o seu programa, é um programa que trata de temas relevantes, né? É um programa criterioso com os temas que seleciona, não traz para cá, para o ouvinte, qualquer coisa. É criterioso o nosso amigo Roberto nos temas que seleciona. E hoje... Complementando o que você sempre diz no seu programa, que eu escuto, com convidados à altura. Aí me faltaria a modéstia, né? Aí me faltaria a modéstia. Obrigado, Roberto. Obrigado pela audiência. Agora você comprovou a sua audiência. Tá vendo aí? Um abraço, meu querido. Obrigado. Então, Roberto, o tema de hoje é, como colocou aí o companheiro Araújo, da maior relevância. Porque nós, educadores, enfrentamos, eu não digo uma concorrência, mas sim uma competição, né, com a tecnologia. Então, veja bem, o gargalo hoje, queridos ouvintes, Roberto, Araújo, o gargalo hoje é encontrar uma saída, uma alternativa, para, em vez de competirmos com a tecnologia, tê-la como aliada na sala de aula. O gargalo hoje é isso, está faltando definir essa estratégia, essa dinâmica através da qual possamos usar o celular sem perder campo para redes sociais, para a futilidade que também existe na internet e que está infundida, né, profundamente na mente da nossa juventude. Isso a gente vai ver aqui ao longo do nosso debate. Mas muito obrigado mesmo por estar aqui. Se você não tivesse me convidado para esse tema, eu ia meter a colher e ia pedir, Roberto, eu quero falar. É claro que eu não ia deixar o senhor de fora, né, professor? Eita, obrigado. Como esse, assim como não deixei também o Araújo. Ô, Araújo, você já é professor já desde o tempo que não tinha nem celular, eu acho, né? Aí foi que mudou de lá para cá, Araújo. É verdade, Roberto. Como educador há 25 anos, quando eu iniciei minha carreira de professor, não existia celular. Como disse aqui o Aridão, muito bem colocado, nós não tínhamos esta concorrência. E eu, Aridão, amigo ouvinte do Roberto, eu sou contra proibir por proibir. No entanto, Pernambuco já tem uma lei, já está em vigor há 9 anos, que fala exatamente sobre essa questão. É a lei estadual número 15.507/2015. É uma lei de 2015, no qual é proibido o uso de celular e qualquer tipo de eletrônico, como computadores, som, né? Enfim, qualquer equipamento eletroeletrônico. Não só na sala de aula, a lei proíbe, mas também na biblioteca, no laboratório, ou seja, em qualquer local que esteja acontecendo o processo de ensino-aprendizagem. Então, é uma proibição relativa. Por que ela é relativa, Roberto? Porque tanto o professor quanto o estudante podem, sim, utilizar o celular aqui em Pernambuco na sala de aula, um computador, um aparelho de som, enfim, qualquer tipo de equipamento eletrônico, desde que seja para fins pedagógicos, para fins didáticos. Uma pesquisa, uma informação, uma atividade, seja ela qual for. Pode usar sim, porque essa proibição relativa, Roberto, não é só para o estudante, também é para o professor. Sim. O professor ele não pode, aqui em Pernambuco, estar paralisando a aula a todo momento para estar vendo rede social, né, ligado no celular e acompanhando, seja lá o que for. Mas tanto o professor quanto o aluno pode utilizar para fins didáticos e pedagógicos. Essa proibição, Roberto, não existe só em Pernambuco. Por exemplo, estados como Santa Catarina e São Paulo, também existe essa proibição. E o governo federal está criando um projeto para proibir o uso de celular nas escolas públicas. Esse projeto está em tramitação no Congresso Nacional. Foi justamente isso a que eu me referi, né? Que você se referiu. E me permita completar, colega, Pois só não. Enriquecendo a sua informação, Rio de Janeiro recentemente regulamentou a proibição também. Então, não é proibir por proibir. Por isso que eu usei o termo. É uma proibição relativa. Regulamentar. Regulamentar. Né? E que ampara, Eridão, o professor, o diretor de escola. Eu quero logo adiantar aqui que lá no Independência, que é o colégio estadual que eu trabalho há 18 anos,
nós não temos esse problema, exatamente porque nós estamos amparados com a lei. O estudante, a família do estudante já sabe. Nas reuniões pedagógicas que antecedem o ano letivo, isso já é repassado. É relembrado para o aluno que já é veterano da escola e é lembrado para os pais veteranos e para os alunos e pais que estão chegando na escola, como, por exemplo, dos 6º anos. Já é lembrado a existência da lei e que ela tem uma proibição relativa e que os alunos são conscientes disso, porque se insistir, o celular é recolhido, você trabalhou no Independência, ele sabe disso, é entregue à direção da escola e a direção da escola pode reter esse celular por tempo indeterminado. Depois, pais responsáveis são convidados para fazer a entrega do celular ao estudante, ao pai e à mãe do estudante, ou responsáveis, na presença do estudante, e é relembrada a lei. Então, o professor, ao recolher o celular de algum aluno que insiste em usá-lo no momento indevido, ele não está cometendo nenhuma ilegalidade, porque está amparado pela lei. E, na minha concepção, leis, normas e regras existem para ser cumpridas. Você não pode abrir precedentes. Quando você abre precedentes em uma regra, uma norma ou uma lei, então essa lei vira bagunça, porque todo mundo vai se sentir à vontade de desrespeitar a lei. Então a Independência não abre precedentes. É proibido. Inclusive, Eridão, você sabe disso, que nas salas, né, tem lá a placa, né, mostrando que é proibido o celular. Tudo, né? E a lei, tudo está lá, todo mundo sabe disso. Então eu sou a favor da lei, mas eu não sou, Roberto, a favor de uma proibição total. Por exemplo, o aluno da Escola da Independência e nas escolas estaduais de Pernambuco, ele pode levar o celular para a escola, sem nenhum problema, porque ele pode utilizar na hora do recreio, sem nenhum problema. Não pode utilizar em locais onde se processa o ensino-aprendizagem, que eu citei agora há pouco, sala de aula, bibliotecas, laboratórios e etc. Agora também é importante salientar que não tem, Roberto e Eridão, amigo ouvinte, de fugir dessa realidade. Nós vivemos um mundo que o grande geógrafo, o renomado geógrafo Milton Santos, falecido em 2001, infelizmente, ele criou, né, o conceito que nós estamos vivendo. O mundo que nós vivemos é o mundo do meio técnico, científico e informacional. Nós vivemos a era da tecnologia, a era da informação, validada pela 3ª Revolução Industrial, que é exatamente a revolução que trata da evolução do mundo da robótica e da informática. Então não tem como a gente fugir. Isso é o presente e é o futuro. É só ver aí a questão da inteligência artificial, que eu espero que em outro programa a gente possa debater. Então, não é proibir por proibir, mas fazer o estudante, a família dele, perceber que o celular não é um brinquedo, o computador não é um brinquedo, é um meio de informação, é um meio de comunicação que, como a Eridão falou muito bem aqui, não pode ser utilizado para futilidades, e sim para coisas úteis. Eu oriento muito meus alunos, meus estudantes, a pesquisar no celular, no computador, a assistir videoaulas, documentários, a fazer atividades propostas, né, de Enem, de vestibular, atividades, exercícios, testes, tudo pela internet, tudo pelo celular, tudo pelo computador, sem nenhum problema. Então é isso. A lei existe em Pernambuco e ela tem que ser cumprida. E ela não proíbe por proibir. Ela tem exceções, como toda lei tem que ter, Roberto. Ainda me lembro, né, Eridão, há pouco tempo atrás, a professora hoje, Eridão, o celular foi a salvação no tempo da pandemia para vocês darem aula, né? Então não pode descartar um aparelho como esse. Você imagine, Roberto e Eridão, se durante a pandemia da Covid-19 não existisse celular. Já houve um prejuízo muito grande educacional devido às aulas online, com o celular, computador. Imagine se não tivesse, seriam 3 anos de paralisações, a paralisação total no sistema educacional brasileiro e mundial. E a salvação, em parte, foi o celular, foi o computador, foi a tecnologia, mostrando, portanto, a sua utilidade prática. Professor Eridão. Pois é, Araújo, eu acompanhei aí atentamente, né, as suas colocações e, pelo que você falou aí, chegou ao ponto que eu já vinha pensando aqui. O pensamento, o ponto de vista de Araújo está convergindo para o que eu penso. Falta digamos assim, como eu disse no início do programa aqui, falta chegar a um consenso. Como usar o celular, como educar o nosso jovem para estar com o celular na sala e não fazer uso durante a aula para coisas alheias ao conteúdo
no momento ministrado. Agora, o grande problema é o aluno estar na sala de aula e conseguir administrar as suas atitudes, as suas vontades, para não pegar, não manusear o equipamento enquanto o professor está fazendo a sua explanação. Entendeu? O problema é esse. O que está faltando é uma educação do nosso jovem nesse sentido. Concordo plenamente. Olha, se temos a tecnologia, se temos um celular na mão aqui para fazermos uma pesquisa, digamos assim, sobre um texto de Clarice Lispector. Você vai na sua história, eu vou aqui no meu português, nas nossas literaturas. Só um exemplo aqui, Roberto. Se eu chego aqui na sala de aula, meus alunos estão com o celular, e nós queremos fazer um estudo, uma interpretação, uma mesa redonda, um podcast sobre determinado conteúdo de determinado artista. Se nós todos estamos com a tecnologia na palma da mão, por que eu tenho que levar esses alunos para livros físicos em outro ambiente, com aquele trabalho que demandaria tempo e mais dificuldades? Então, o problema é esse, é fazer com que o aluno se conscientize que pode usar o celular na sala? Pode. Na hora certa, no momento exato, com a orientação correta do educador. Concordo plenamente com vocês, né? Não precisa nem falar que o celular salvou a educação, com suas limitações, é claro, durante a pandemia, mas foi a salvação. Uma outra coisa, Roberto, que deve ser feita, quando for regulamentar, Araújo, se é que vão fazer uma regulamentação, para uso do celular, para fins pedagógicos, que já é permitido, porém faltam alguns acertos, eu acho que vocês concordam. Que seja feita também a observação e dada a condição de todo aluno ter internet. Porque é outra limitação, eu acho que o colega já viveu essa situação. O nome disso aí é inclusão digital. Inclusão digital. É potencializar a inclusão digital. Se nós vamos fazer um trabalho, 10 alunos têm internet, têm os dados móveis, e a escola não tem, não estou citando a minha nem a sua, estamos falando em termos hipotéticos, a escola não tem a internet para todos, então inviabiliza também a regulamentação do uso do aparelho. Quer dizer, são várias questões que têm que ser pensadas até que se permita o uso, que se possibilite, que se viabilize o uso do celular para fins pedagógicos. Vou falar, você falou sobre isso aí, então, me fez lembrar que as escolas aqui em Pernambuco, por exemplo, Independência, a Escola da Independência, tem internet, inclusive roteadores dentro das salas de aula. Ou seja, exatamente para facilitar esse trabalho digital, tanto do professor quanto do aluno. Se fosse totalmente proibido, não teria internet dentro da escola e roteadores dentro das salas de aula. Aliás, praticamente em todas as dependências da escola. Uma outra questão também, colega, talvez seja um ponto crítico aqui, não sei se deveria abordar, mas vou fazê-lo porque está no contexto, é a formação dos nossos educadores, formação tecnológica. Não sei se você concorda como é que anda esse aspecto aí, mas eu acho que o governo, as secretarias de educação deveriam olhar mais cuidadosamente para a formação dos nossos educadores em relação ao uso da tecnologia, não só do celular, mas de toda aquela estrutura midiática que se disponibiliza a serviço da educação. É por isso, Eridan, que eu tenho um sonho, né, que aqui em Pernambuco, futuramente, em Araripina, nós tenhamos o quadro digital. Exatamente. O quadro digital, exatamente, ele faz parte dessas tecnologias que alguns estados do Brasil e alguns lugares aí mundo afora já tem, que vai extinguir praticamente o uso do pincel, já foi extinto o uso do giz, né? Já, isso ainda bem, e o uso do pincel, o quadro digital. Ele faz parte de todas essas tecnologias midiáticas. Você vê aí, quadro digital. Roberto, Araújo, só antes aí tem uma participação aqui do senhor Adalberto, ele também é uma parte crítica aqui dele, ele disse que, olha, que tem muito professor também que vai aproveitar essa proibição de celulares na sala de aula para transmitir, né, assuntos ideológicos, você entendeu o que eu quis dizer, né? E aí os alunos, de vez em quando não aparece um vídeo de um aluno mostrando isso. Cabe isso também, esse debate? Ô Roberto, como é o nome do... Adalberto. Senhor Adalberto, bom dia, forte abraço. Senhor Adalberto, por uma questão de ética, nenhum professor ele pode explanar ou deixar transparecer
em sala de aula suas preferências, seja políticas, religiosas. Todos nós temos nossas preferências políticas e religiosas, mas não cabe ao professor externar isso aí para o aluno. O professor ele tem que ser neutro e respeitar também as preferências políticas, religiosas, sexuais dos seus alunos. Isso, inclusive, é lei. Então, o professor que ele é ético, ele não vai fazer uso do celular ou estimular o estudante a fazer uso do celular nesse sentido, Roberto, porque isso é antiético. É antiético e isso em qualquer profissão. Imagina de educador. O educador é um formador de opinião. E passivo de punição, inclusive. E passivo de punição. Principalmente por causa disso, não pode, o professor, o educador, o mediador, ele não pode deixar transparecer essas preferências. Embora todos nós tenhamos. Claro, isso é próprio do ser humano, Roberto. Bom, então sim, você queria falar. Bom, Roberto, as modernas tecnologias digitais devem ser usadas de uma maneira que venha a favorecer a prática educacional. Por isso, eu sou um dos defensores do uso dessas tecnologias em sala de aula, desde que seja de forma racional. E eu gostaria, Roberto, de aproveitar o embalo para entrar exatamente no primeiro subtema do debate que fala sobre vantagens e desvantagens do uso do celular em sala de aula. Eu relacionei aqui alguns, Roberto, não são todos os pontos positivos e negativos, mas você quer que eu comece pelos negativos ou positivos? Colegas, enquanto o companheiro discorre aí, né, faz a explanação inicial dele, eu vou dar um pulinho aqui no WC. WC, vai lá. Diga, Vanderlei Cardoso, que eu mandei uma abraço. Roberto, você quer que eu comece pelos negativos ou positivos? Vamos começar pelos positivos. Pelos positivos. Pois bem, então vamos lá. Então, falando dos pontos positivos do uso do celular e outras tecnologias midiáticas em sala de aula, essa tecnologia ela pode ser muito bem utilizada para facilitar o aprendizado do aluno. Ela é uma ferramenta muito importante, porque você pode assistir videoaulas, você pode acessar documentários sobre qualquer tema, sobre qualquer área, matemática, português, história, geografia, ciência, etc. Mas você tem um poder muito grande na mão. Então, um poder muito grande na mão, inclusive em tempo real. Você pode acessar atividades, mapas, enfim, tudo que você quiser que facilita a aprendizagem do estudante. E esses materiais que são digitais, eles são de fácil acesso para o estudante. Isso não é difícil, você tem o mundo em suas mãos. É mais um ponto positivo. Também essas plataformas digitais facilitam o processo de ensino-aprendizagem, não só para o estudante, também para o professor. E agiliza, Roberto. É muito mais fácil você consultar ali o Google rapidamente, uma informação rápida. Por exemplo, o significado de alguma palavra, está aqui o professor de português, que se você for no dicionário de papel, vai demorar muito. E no Google, você faz a pergunta, quer saber o significado daquela palavra, e imediatamente o significado... N dicionários ali. Exatamente. Facilita demais. Demais, né? Acesso à informação em tempo real. Acesso à informação em tempo real. Facilita a mobilidade, facilita a interatividade. E é uma inovação tecnológica, é uma inovação educacional, o uso do celular, o uso do computador. E os pontos negativos? Aí vem as distrações. Olha, Roberto, isso é comprovado cientificamente, não sou eu que digo, né? É que o cérebro humano não consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. É por isso que é proibido você pilotar uma moto e dirigir utilizando o celular. Você pode se envolver em algum acidente, porque você está distraído. Então, se o estudante, na hora da explicação de algum conteúdo, ele está acessando redes sociais, WhatsApp, Facebook, seja lá o que for, Instagram, ele está distraído. Portanto, ele não está prestando atenção à aula. Aí vem o cyberbullying, né, que isso aí é terrível, né? Que leva, inclusive, estudos mostraram que devido ao cyberbullying, levou adolescentes, pré-adolescentes e crianças ao suicídio, à depressão. O cyberbullying é um ponto negativo. Também fraudes. Quantas fraudes não são detectadas através do celular? Falta de interesse em atividades presenciais. De repente, o aluno ele pode começar a entender ou achar que ele só pode fazer tudo pelo celular, e não é. Né? Existem também as atividades que são presenciais que não requerem o uso de celular. Roberto,
o consumismo. O celular, ele incentiva o consumismo. E existem no celular formas de fazer com que, através da propaganda, do marketing, principalmente para o adolescente, o pré-adolescente, para que ele se sinta estimulado a consumir aquilo que ele não tem necessidade. E que muitas vezes não está ao alcance financeiro. Nem está ao família, alcance nem Deus, financeiro. né? É outro ponto muito negativo. Aí vem um dos piores pontos negativos, a dependência e o vício. Existem, Roberto, psicólogos se consultando com psicólogos porque se tornou uma pessoa viciada, dependente do celular, dependente das redes sociais. Inclusive, quem quiser saber, ficar por dentro, como os dispositivos utilizados pelas redes sociais para te viciar, eu oriento você, junto com o seu filho, a família, a assistir a um documentário, que é um filme documentário chamado O Dilema das Redes. Assiste porque esse filme documentário foi feito por engenheiros que trabalharam nessas grandes redes sociais, como Google, Facebook, Twitter, agora X, né? E eles vão mostrar como aquilo é colocado para te viciar mesmo, você se tornar dependente. Tem isso também. Tem também, Roberto, a questão do individualismo e de você se tornar uma pessoa antissocial. Quantas vezes, Roberto, a gente não vê amigos, né, pessoas próximas, até familiares, todos sentados a uma mesa, mas ninguém conversa. É muito comum. Ninguém se comunica, todo mundo ligado só no celular. Então você pode se tornar uma pessoa muito individualista e antissocial. É outro problema sério e outro ponto negativo. E aí vem também a questão das fake news aí, né? Ninguém aprende ciência no WhatsApp, em fake news. A gente aprende ciência consultando livros de grandes autores, né? Tanto da matemática, virtuais, né? Exatamente, da história, do português, da matemática, enfim. São os livros. Ler, conversar com os sábios. E ninguém aprende nada de fake news, né? Então, assim, tem também a questão das fake news muito disseminadas nas redes sociais. Então, Roberto, eu apresentei aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Infelizmente, Roberto, tem mais pontos negativos do que positivos. E não coloquei todos aqui. Coloquei só alguns exatamente por causa do nosso tempo. Eridan, pela sua experiência aí, já como professor e tal, diga aí alguns pontos negativos e positivos aí. Meu caro, vou começar pelos negativos, né? Reforçando mais aqui a lista do colega Araújo. O mais negativo é o desvio da atenção do aluno durante a aula, associado à falta de predisposição para aprender que o uso do celular cria no aluno. Por exemplo, nos meus últimos anos em sala de aula, que foi 2021, de lá para cá eu venho coordenando biblioteca, incentivando a leitura, fomentando a leitura, coordenando o acervo da nossa escola, mas até 2021, enquanto em sala de aula, eu fazia questão de pedir o meu trabalho manuscrito. Eu fugia da prática do Ctrl+C, Ctrl+V, considerando que, quando o aluno está copiando, obrigatoriamente ele tem que ler. Evidentemente, passa pelo cérebro dele para ir para o papel com a caligrafia, com a escrita. Já no Ctrl+V e Ctrl+C. Já no Ctrl+C e Ctrl+V não ficaria. Então é isso um ponto negativo, é dar essa possibilidade do aluno entregar trabalhos digitados, que não são digitados, são copiados e colados. Hoje, eu digo sem medo de errar, Araújo, acho que o colega concorda comigo, de 10 trabalhos da escola, no mínimo 7 são a base do Ctrl+C, Ctrl+V. Se você flexibilizar para trabalhos digitados. Outra coisa, o jovem, ainda nos pontos negativos, o jovem ele é essencialmente manipulável, ele tem a fragilidade de se deixar envolver pelas coisas e, dada a grande diversidade de assuntos interessantes, entre aspas, para a idade dele, né? Ele vai se apegar ali de tal forma que quando o professor chamá-lo para uma revisão do assunto para a prova de amanhã, ele vai preferir estar com o celular aqui embaixo da carteira, olhando o que é, entre aspas, importante para ele e a prova que se dane. É um dos negativos. Agora, veja bem, deixando bem claro, essa minha fala está longe de me caracterizar, de me configurar como contra o uso do celular.
Sou muito favorável às tecnologias, ao celular, ao tablet, a tudo, como fins pedagógicos. Agora, precisamos, a escola, a família, o professor, em conjunto, criar no aluno a consciência exata da hora que pode, da hora que deve, da hora que não pode, que não deve usar o celular. Eu quero, Roberto, acrescentar algo a mais, que a gente fala de muita sapiência, né, muita sabedoria, muita inteligência, é que estudos recentes, pesquisas recentes, estão demonstrando que a cada dia o brasileiro está lendo menos. Isso é muito ruim. Eu vi uma pesquisa você também viu, né? Deve ter sido a mesma pesquisa que eu tive acesso. Então, cada vez mais, você que é professor de português, é professor de línguas, cada vez mais o brasileiro está lendo menos. Isso é terrível. E eu associo exatamente ao uso excessivo do celular. Um dado também interessante e importante é da Unesco. A Unesco, que é um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? E esse relatório mostra que alunos levam até 20 minutos para retornarem à concentração em sala de aula depois de usar o smartphone. É por isso já foi meia aula para o breve. E já foi porque uma aula aqui no Brasil, aqui no Pernambuco, 40 a 50. 40 a 50 minutos. Então, grande parte da aula ele já perdeu. Porque, além do tempo que ele perdeu no celular vendo futilidades, ele perde mais 20 minutos para voltar à realidade. Então, praticamente, o prejuízo é muito grande. É por isso, Roberto, que países europeus como Espanha, Portugal, Finlândia e Holanda, entre outros, proibiram, foi totalmente. Radicalmente. Não leva nem para a escola. Não é para levar nem para a escola. Países de primeiro mundo. Países de primeiro mundo que estão muito à frente do Brasil em termos educacionais. Colega, proibiram completamente. Salvo engano, desculpe estar lhe atropelando. Sem nenhum problema. Salvo engano, Rio de Janeiro radicalizou também. Eu vou dar uma olhada para falar com segurança e no nosso encontro, no debate geral, eu vou passar para o Roberto, eu acho que o Rio de Janeiro proibiu de levar o celular para a escola mesmo, entendeu? São Paulo e Minas, que eu citei agora há pouco, também radicalizaram. O aluno não leva nem para a escola. E é lei, lá também é lei. Tá? Deixa eu só reforçar essa sua estatística aí, Araújo, de que o celular atrapalha na leitura. Eu estou coordenador de biblioteca desde março de 2021 na Arena Luiz Gonzaga Duarte. Inclusive, a nossa biblioteca tem o nome da gloriosa, saudosa professora Antonieta Salatiel Arraes, né? Cujos familiares eu cumprimento agora. E o que acontece? Nós desenvolvemos um trabalho agora, nessa última semana, né? Um trabalho da conscientização da importância da leitura. Eu comecei esse trabalho nos nossos 5 primeiros anos, como coordenador de biblioteca. Elaborei um conteúdo destacando os 6 dos mais importantes benefícios da leitura. Fui para a sala, duas professoras que têm a titularidade dessas salas, né, da cadeira dessa sala, me apoiaram, inclusive quero abraçá-las agora, cumprimentá-las, a professora Alexandra Modesto e a professora Loren, da cidade de Picos. Obrigado pela parceria. E na operacionalização, no fazer desse trabalho, Roberto, eu vi pouco interesse por parte dos alunos. Mesmo você ali argumentando, mostrando que a leitura melhora o funcionamento do cérebro, faz ali aquela melhor articulação entre os neurônios, melhora a sua criatividade, melhora o senso de humor, melhora o sono, melhora a escrita. Mesmo elencando toda essa gama de vantagens, o interesse dos alunos foi muito pouco. Muito pouco. Senhores, nós vamos para o intervalo, né? E na volta a gente entra novamente nesse assunto, porque a gente está vendo aí... É muita coisa para falar. Muita coisa. A gente está vendo aí várias livrarias famosas fechando as portas, e isso aí corre também. Roberto, é exatamente isso que eu iria falar agora há pouco, mas no intervalo eu falo que eu fiquei surpreso em locais onde tinha livrarias famosas. Fechou moderno, fechou. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É uma tristeza. São 9h43, ó, já passamos, a gente começou 9h09. 35 minutos, 34 minutos de muita conversa boa aqui, muita gente já participando. Na roda vamos colocar também o povo para falar. É isso que eu ia te pedir, como é que está a interação com o público aí, né? Daqui a pouco a gente vai colocar o povo para falar. Vamos ao intervalo, já a gente volta, lembrando que o debate geral é um oferecimento do Hospital de Maternidade Santa Maria e também da Clínica do Coração. Clínica do Coração, ali no centro da cidade. Um abraço para a doutora Suzana e doutor Carlos Antônio. Intervalo,